Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Queridos, eu acabei de chegar, estava em uma missão, entregando marmitex aos irmãos da rua e enquanto eu andava, o Espírito de Deus falava algo que o meu coração queimava. E eu não comentei nada com os obreiros que estavam comigo, mas o meu coração ardia. E Deus falando comigo a importância de ser um instrumento de Deus. Aliás, eu começo esta mensagem indagando o seu coração. Você que está me ouvindo, será que Deus pode contar com você? Óbvio que tem pessoas me ouvindo que já são instrumentos, sim, mas há outras pessoas que Deus está chamando. Será que Ele pode contar com você? Evangelho de Lucas 1:28 seria extrema importância, ou de extrema importância, que você ouvisse esse simples versículo e você vai entender a importância que é ser o instrumento do Deus Todo-Poderoso. Lucas 1:28. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Maria, ela até então não sabia o porquê da visita do anjo. Imagine ser visitado por um anjo enviado da parte do Deus Todo-Poderoso. E esta visita deixou Maria preocupada. Porém, esse anjo da parte de Deus que as visitou lhe trouxe uma mensagem, a qual Deus iria, através da visita do anjo, usar Maria apenas para um propósito. Deus ia usar Maria como usou, apenas para um favor, somente para isso. E esse um favor para o qual Maria foi usada, veja quantas pessoas já foram beneficiadas, ou alcançadas, como você preferir, e quantas ainda serão alcançadas, através do favor para o qual Maria foi usada. Você que está me ouvindo agora do outro lado, se Deus puder contar com você, quantas pessoas Deus pode alcançar através da sua vida? Você já parou para pensar quantas almas Deus já alcançou por meio desse favor para o qual Maria foi usada? E quantas vão ser alcançadas ainda? Imagina o bem que você pode fazer a outras pessoas. Imagina quantas pessoas podem ser alcançadas através de você. Quantas pessoas Deus pode resgatar através da sua vida? Talvez você esteja se perguntando: não, isso não é para mim, isso está errado, você não deve fazer isso. Você não tem que reclamar com quem faz, você não tem que questionar quem já está sendo um instrumento, você deveria ser um instrumento também. É isso que você deveria ser. Talvez tem pessoas me ouvindo agora que está reclamando outros por estar sendo um instrumento nas mãos de Deus. Não, você não tem que reclamar. Você tem que ser um instrumento também. Em vez de reclamar, você está fugindo, se escondendo. Para de reclamar, de fugir, de se esconder. Se coloca na mão de Deus, seja um instrumento, deixa Deus usar você também. Pelo menos para uma coisa boa, entre tantas outras erradas que talvez alguns que estão me ouvindo faz. Deixa Deus usar para uma coisa boa pelo menos. Para de reclamar que já está sendo usado e deixa Deus te usar também. Para de reclamar, porque tem gente que só reclama. Maria, de início, ela ficou preocupada porque ela não sabia para o que seria usada, qual era o propósito, no que ela seria útil. Talvez você esteja olhando para si e dizendo assim: Deus, eu sou uma mulher tão falha, mas você é preciosa aos olhos de Deus. Deus, eu sou um homem tão falho, você também, homem, viu? É precioso aos olhos de Deus. Seja instrumento do Senhor. Eu repito a pergunta que eu fiz no início: será que Deus ele pode contar com você? É tão bom fazer o bem, ser usado para as coisas boas, ser usado a prol das coisas boas da vida. É melhor ser usado por Deus a prol do que é bom, do que ser usado por outras coisas a prol do que é ruim. É por incrível que pareça, tem pessoas que preferem ser usadas a prol do que é ruim do que a prol do que é bom. Maria, mesmo sem entender, se colocou nas mãos de Deus. Olha o 29. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, preocupou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Talvez você que já é instrumento está aí pensando: Deus, será que esse é mesmo o caminho? Deus,
Será que esse é mesmo o propósito? Ei, você ainda está com dúvida? Você, mulher de Deus, você, homem de Deus, que já é um instrumento, não duvide. Se Deus te escolheu para ser um instrumento, é porque Deus conta com você. Agora não fique se perguntando, Deus, o propósito é esse mesmo? É para isso que o Senhor me chamou? É para isso que o Senhor me escolheu? Não deixe o adversário soprar o seu ouvido. Não deixe a dúvida ser maior do que a sua fé. Não deixe a insegurança te causar pavor, essa dúvida no seu coração. Pelo contrário, em vez de você ficar com dúvida, se perguntando se realmente foi para isso que Deus te escolheu, você deveria ser grato por estar sendo um instrumento para fazer o bem, para ajudar quem tanto está precisando. Sabe o que você precisa? Você que está me ouvindo, está aí se perguntando se esse realmente é o propósito. Precisa deixar Deus te usar mais, se entregar mais, se doar mais. Eu estou dizendo que Deus quer te usar um pouco mais. Deus está esperando mais de você. Você que está se perguntando, é para isso que o Senhor me escolheu? É para isso mesmo. Foi para esse propósito que Deus te escolheu. Só que agora você precisa se doar mais, porque Deus está esperando mais de você. Deus conta mais com você, porque Deus é em você o que Ele não vê em muita gente. Por isso Ele conta com você. Glorioso isso, né? Deus conta com você. Ele está esperando de você o que Deus não espera de outros, porque o que Ele viu em você, o que Deus achou em você, Deus não viu na maioria das pessoas. Então pare de ficar perguntando. Se doa um pouco mais, se entrega logo. Senhor, está aqui a minha vida. Tu vai ver como Deus vai te usar. Faça como Maria. Deixa Deus continuar te usando. Se doa um pouco mais. Assim como esse favor para o qual Maria foi usada, tanta gente foi alcançada e continua sendo alcançada até hoje. Imagine quantas e quantas pessoas Deus pode alcançar através da sua vida. Você que está se perguntando se é para isso que Deus te escolheu, é para isso sim. Esse é o propósito, esse é o caminho. O problema é que você está com dúvida ainda, por causa de outros soprando no seu ouvido. Cuidado. Finalizando no 30. Mas o anjo lhes disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem se chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Essa pergunta que muita gente se faz. Eu não sou ninguém para Deus me usar. Eu não sou nada. O que Deus viu em mim? Não me pergunte o que Deus viu em você. Mas se Ele escolher você, mulher de Deus, a você, homem de Deus, é porque tem algo em você que chamou a atenção dele. Senão você não seria o instrumento que você está sendo. Agora pare de ficar fazendo pergunta. Pare de ficar se questionando, de deixar o adversário soprar. E se doa um pouco mais. Se entrega totalmente. Deus está esperando um pouco mais de você. Deus está esperando que você possa se doar mais. Repito, é porque Ele viu e achou em você. O que Ele não viu em muita gente, é por isso que Deus conta com você. Aliás, eu pergunto a você que está com dúvida. Você vai continuar com dúvida ou será que Deus pode continuar contando com você ainda? Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Imagina o privilégio de Maria ser usada para trazer ao mundo, às nações, aquele que a Bíblia chama de ente santo. Aquele que a Bíblia chama de Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. Imagina o privilégio que foi. Ser um instrumento apenas para um favor. Esse um favor para o qual Maria foi esse instrumento, quantas pessoas foram beneficiadas? Quanto bem já foi feito a milhares ou bilhões de pessoas através desse um favor para o qual Maria foi usada. Você consegue imaginar quantas pessoas podem ser favorecidas, alcançadas, abençoadas ou até salvas através de você? Você já parou para pensar nisso? Você sendo um instrumento de Deus, quantas pessoas podem ser alcançadas através de você?
o bem que pode acontecer na vida de quantas e quantas pessoas através da sua vida. Você sendo um instrumento. Quantas pessoas podem ser salvas vendo em você Jesus, ou vendo Jesus em você? Você já parou para pensar nisso? Ser esse instrumento na mão de Deus? Talvez Deus está esperando isso de você. Quando eu falo ser esse instrumento, tem várias formas de ser instrumento de Deus. Tem várias maneiras de ser um instrumento, porque há várias maneiras de ajudar. Então você que está me ouvindo, você que é um obreiro, um membro, um pregador, você que é um bispo, um padre, não importa. Você pode ser um instrumento de várias formas. Você escolhe como você quer ser, desde que você esteja disposto a fazer o bem. Seja esse instrumento, porque se você aceitar ser um instrumento, Deus vai te usar para muita coisa boa. E muitas pessoas podem ser alcançadas através da sua vida, no nome de Jesus. Tá bom? Forte abraço, boa reflexão. Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.